Explica melhor, professor! Na aula de hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre componentes e instrumentos. Vamos lá? Muito bem, estamos aqui. A ideia é apresentar alguns componentes que a gente vai usar com mais frequência. É claro que o universo da eletrônica é gigantesco e tem muitos componentes e a gente pode usar muitos dos mais diversos. A ideia aqui hoje é só apresentar alguns que vão aparecer com mais frequência. Primeiramente, né, vamos começando, a bateria. Bateria ou pilha, né? Eu não tinha nenhuma pilha à mão aqui, só tinha a bateria. A bateria, essa aqui é de 9 volts. A gente vai usar bastante ela em nossos projetos. Toda bateria ou pilha, né, ela é de corrente contínua e tem um lado positivo e um lado negativo, né? Então, em geral, a indicação do positivo é marcada no próprio corpo da bateria, bem como a voltagem dela. Então, está aqui a bateria. A gente pode usar bateria, mas a gente pode usar também fontes, né? Fontes também são bastante úteis e mais baratas, né? Você paga um valor e aí você tem aquela alimentação. A desvantagem é que você tem um cabo e aí você não tem uma coisa solta, né? Você é obrigado a ficar preso ao cabo. Se for, por exemplo, um carrinho, né, é muito mais chato o carrinho preso no cabo do que o carrinho com a bateria. Mas, para fazer testes, né, e aperfeiçoar projetos, a fonte é bem mais em conta, é bem mais barata. Tá, okay? Essa aqui é uma fonte de 6 volts e fornece até 2 amperes de corrente. Então, aqui fontes e baterias, nosso primeiro elemento. Agora vamos para o LED. O LED, ele é um diodo. Um diodo é um troço parecido com isso. Tá, ok? A gente não vai entrar no mérito ainda de como funciona o diodo, mas ele é um componente eletrônico e o LED é um tipo de diodo que emite luz. Então, é um diodo emissor de luz, né? Inclusive, a palavra LED é uma sigla, né? Que é Light Emitting Diode, né? Diodo emissor de luz. Então, ele para a gente, os elementos que acendem, que emitem luz. Ele tem uma perna maior e uma perna menor. Esse componente é o chamado componente polarizado, ou seja, ele tem um lado positivo e um lado negativo. A perna maior é o positivo e a perna menor é a negativa. Então, se você fizer uma ligação no LED, ao contrário, você colocar o positivo na perna menor e o negativo na perna maior, ele não vai acender, simplesmente não acende. Então, você tem que tomar cuidado para ligar o positivo na perna maior e o negativo na perna menor. O LED, ele aparece de diversas cores, né? Então, você tem o vermelho aqui, tem o transparente. Esse aqui, na verdade, não é transparente, ele é vermelho, né? Então, a luz emitida é vermelha. Esse aqui é vermelho porque a cápsula é vermelha. Você tem verde e tem outras cores, né? E aqui você tem um com formato diferente, né? Um formato retangular, né? Bastante interessante. Tudo bem? Então, LED. Vamos agora ao resistor. O resistor é um componente eletrônico, como o próprio nome diz, ele oferece uma resistência à passagem de corrente elétrica. Basicamente, ele tira parte da energia que está vindo na corrente elétrica. Em geral, essa energia que ele retira da corrente elétrica, ele transforma em calor. O tipo mais comum de resistor é o resistor de chuveiro. Aqui você tem um resistor também. Você conecta de um lado, conecta do outro, a corrente vai passar por aqui e ele vai oferecer uma dificuldade à passagem de corrente elétrica, né, que é a resistência elétrica. E ele, então, tirando a energia da corrente elétrica, ele vai transformar essa energia em calor. Transformar a energia elétrica em calor é o que nós chamamos de efeito Joule. Então, o resistor de chuveiro, como esse aqui, ele usa o efeito Joule para esquentar a água que você vai tomar banho. Muito bem, então os resistores têm os mais variados valores e
eu queria falar agora de um tipo especial de resistor, que é o potenciômetro. O potenciômetro, ele é um resistor variável. Ele possui uma parte que rotaciona e isso permite que a gente varie o valor dele. Então, a resistência que ele vai oferecer varia dependendo de como eu ajusto ele. Tá, okay? Então, tem potenciômetro dessa maneira, tem potenciômetro dessa maneira, que é chamado de trim pot. Então, os dois são iguais, a diferença basicamente realmente é o tamanho, né? Esse aqui é feito para ser embutido no circuito e esse aqui é feito para você colocar um botão aqui e poder girar externamente. Tem aqui esse outro modelo de trim pot, né? Então ele tem uma fenda aqui que você, com a chavinha você ajusta a resistência dele. Tá, okay? Então os potenciômetros nada mais são do que resistores variáveis, ou seja, você consegue variar o valor da resistência que ele vai oferecer. Todo resistor precisa indicar qual é o valor dele. No caso do potenciômetro, você está vendo aqui 10K. 10 kΩ é a maior resistência que ele vai oferecer. Então, esse potenciômetro, ele varia a resistência dele de 0 até 10K. Então, quando está tudo girado para um lado, é 0, tudo girado para o outro lado, é 10 kΩ. Tá, okay? Então, os trim pots ou o potenciômetro, eles informam seus valores. No caso de resistores pequenos assim, fica difícil indicar, né, escrever literalmente o valor da resistência no corpo do componente. Então usa-se um código de cores, né? Então você percebe que tem faixas coloridas ao redor do componente. Então é através dessas faixas que você vai saber qual é o valor da resistência do resistor. Mas isso merece uma explicação à parte. Vamos entender como é que funciona o código de cores para resistores. Vamos lá. Bom, os resistores têm seu valor indicado no próprio corpo através de faixas coloridas. Então, vamos dar uma aproximada aqui, para ver se dá para ver. Olha aí. Então, tem uma faixa colorida indicando o valor do resistor. Em geral, o resistor pode ter 4 faixas. A primeira é o primeiro dígito. A segunda é o segundo dígito. A terceira é o multiplicador. E a quarta faixa é a tolerância. Bom, primeiro vamos explicar a tolerância. O resistor é feito para possuir uma certa resistência, mas é claro que pode haver um erro, ele pode ter um pouco a mais ou um pouco a menos do valor que ele indica, né? E isso vai ser especificado pela tolerância. Em geral, a tolerância fica ali entre 5% ou 10% se for os resistores de 4 faixas, os resistores comuns. Então, okay? Existem resistores de precisão, onde a tolerância pode ser bem menor. Então, assim, lendo as 4 faixas, né, a quarta é a da tolerância, que em geral, para você ter uma noção, nos resistores mais comuns, ou vai ser dourada ou vai ser prateada. Então, quando você pega um resistor qualquer, nesse caso aqui, eu vou aproximar um pouquinho, veja, ele possui
uma faixa vermelha, uma preta, uma amarela e uma quarta faixa aqui em cima, né, prateada. Então, aqui, então a prateada é a quarta faixa, marrom é a primeira, preto a segunda e amarelo a terceira. Nesse exemplo aqui, né, o prateada é uma tolerância de 10%. Para você saber os valores, então, de cada resistor, tem que saber o que indica cada cor. Vamos lá. Preto é o 0. E prata é 10%. Então, no caso aqui, deste resistor, que possui a primeira faixa marrom, então a primeira faixa é o primeiro dígito. Então, marrom é 1. Então, neste exemplo aqui, marrom é 1. A segunda faixa é o preto, então a segunda faixa é o segundo dígito. O preto é 0, então o segundo dígito é 0. E a terceira faixa é amarela. A terceira faixa é o multiplicador. Então, o amarelo é o 4. Então, você tem que multiplicar o 10 por 10.000, tá, ok? Que é o multiplicador do amarelo, que é 4. Que seria 10 elevado à quarta, tá, ok? Mas uma forma prática de você pensar é, se o multiplicador é 4, você vai colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Esse é um resistor de 100.000 ohms. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Neste outro exemplo, vamos dar uma aproximada para você verificar. É violeta, azul e laranja. Então, a primeira cor que é violeta é o primeiro dígito, é o violeta, é o 7. Segunda cor, que é o azul, é o segundo dígito, que é o 6. E o laranja, que é o multiplicador, laranja é 3, então são 3 zeros. Então, esse é um resistor de 76.000 ohms. Mais um exemplo aqui. Nesse caso, temos marrom, vermelho e marrom. Então, a primeira cor é o primeiro dígito, marrom é 1. Segunda cor é o vermelho, é o segundo dígito, que é 2. E a terceira faixa também é marrom, é 1. Então, é apenas 1 zero. Então, esse é um resistor de 120 ohms. A quarta faixa, em geral, ou vai ser ouro 5% ou prata 10%. Mas vocês vão verificar que, para a maior parte dos casos, a gente não precisa se preocupar muito com tolerância. Então, nos nossos cálculos, a gente vai calcular qual o valor de resistor que a gente precisa e, em geral, a gente pega o mais próximo comercialmente, né? Porque não existem todos os valores que a gente calcular. Então, a gente pega o que está mais próximo e aí a gente pega o mais próximo para cima. Tá, okay? Então, a tolerância, no nosso caso aqui, acaba não sendo tão importante para os nossos projetos. Tudo bem?